dizer que era alguém, não dá nome, não dá detalhes. Lá vai ser dito que ele era jovem, por isso que nós entendemos essa história, conhecemos como a história do jovem rico. No Evangelho de Lucas, onde ele também aparece no capítulo 18, vai dizer que era um homem de posse, um homem de posição, ou seja, era alguém de destaque. Mas aqui, simplesmente, vai falar que alguém corre até Jesus, um homem corre até Jesus. E talvez você conheça essa história, a maioria de vocês, e eu costumo dizer o seguinte: as histórias que pensamos conhecer são as mais perigosas. Sabe por quê? Porque nós negligenciamos olhar esse texto com atenção e talvez não captamos o mais profundo da palavra de Deus, o que ele quer comunicar ao nosso coração. Eu espero que nessa noite nós possamos aprender da palavra de Deus através de meditarmos nesse encontro desse homem com Jesus e o que tem a nos ensinar. Qual é o contexto imediato desse encontro? Se você ver no início do capítulo 10, alguns fariseus vão até Jesus para lançar questionamentos. Sabe qual é um dos grupos que mais se encontravam com Jesus? Eram os fariseus. Só que os fariseus não se encontravam com Jesus para ter a vida transformada, para ter a trajetória redirecionada, mas para encontrar um erro em Jesus, para se opor a Jesus. E nesse momento aqui no capítulo 10 de Marcos é exatamente isso. Eles lançam uma questão a respeito do divórcio, eles lançam algumas palavras que a Escritura não endossa, e Jesus vai direcionar no caminho correto. Mas em contrapartida, e uns tratando com isso, logo em seguida, algumas mães vêm até Jesus e pedem que Jesus abençoe as suas crianças, os seus filhos. Os discípulos nos outros evangelhos vai falar isso, que eles vendo isso, eles tentaram empatar. Mas Jesus disse o quê? Deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o rei dos céus. Ao contrário, os fariseus vão até Jesus para tentar encontrar um erro nele. As mães vão até Jesus para que Jesus possa abençoar. E neste intervalo de tempo, um homem vai até Jesus, e é nos relatado no verso 17 em diante, que diz assim: e pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Então ele respondeu: mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Verso 21. E Jesus, fitando, o amou e disse: só uma coisa te falta. Vai, vende tudo que tens e dai-o aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então vem e segue. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Como eu falei de início, muitos de nós já conhecemos essa história. Só que nós vamos tentar analisar ela calmamente e perceber os detalhes e o que esse encontro desse homem com Jesus tem que ver com a sua e com a minha vida. O que Jesus queria ensinar aquele homem e ele quer ensinar a nós. Aqui é dito que esse homem ele correu de encontro até Jesus. E se você ler o Evangelho de Marcos, você vai perceber, nós estudamos na lição anterior, que o Evangelho de Marcos aqui, ele já está num ponto de virada. Jesus está caminhando para Jerusalém. Nós ontem mencionamos no capítulo 13 de João que Jesus estava na última semana da sua vida. Aqui Jesus se aproximava dessa semana e ele caminhava em direção a Jerusalém. E ele passou em alguns lugares pela última vez antes de sua morte. Ou seja, esse homem que corre até Jesus, assim como o cego, que também é relatado nesse capítulo, é a última oportunidade dele se encontrar genuinamente com Jesus antes de tudo que ia suceder com Jesus lá em Jerusalém. E é dito que esse homem, ele corre até Jesus. Ele não vai até Jesus para questionar Jesus com os fariseus.
Mas ele vai querendo algo de Jesus a tal ponto que ele corre até Jesus, e é dito aí no verso 17 que ele faz o quê? Qual é a postura desse homem? Verso 17. Qual é? Ele se ajoelha diante de Jesus. E aqui é algo interessante, porque esse homem a correr até Jesus, ele se ajoelha diante de Jesus. Quando nós nos ajoelhamos, nós estamos comunicando o quê? A alguém diante de Deus. O quê? Submissão, respeito, reverência. É uma posição de reverência. Ele vai até Jesus, ele corre até Jesus e ele se ajoelha. Ele tem uma atitude reverente. Esse homem, a primeira coisa que ele demonstra diante de Jesus é reverência, é respeito. Ele tem que estar diante de alguém que é superior a ele. Mas o que ele tem? Verso 18, verso 17 ainda, ele vai fazer uma pergunta a Jesus: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Eu gosto sempre de fazer uma pergunta: o que alguém precisa fazer para herdar, para ser herdeiro? O que? Ser filho. Não é o que nós fazemos por merecer, não é o que nós conquistamos, mas é o que nós, quem é filho, já nasce herdeiro. Na mentalidade desse homem, desse jovem, assim como também no intérprete da lei de Lucas capítulo 10, que depois Jesus conta a história do bom samaritano, que eu creio que alguns conhecem, é que ele precisa fazer algo para que ele possa herdar essa vida eterna. A mentalidade dele é que ele faz algo e ele recebe algo. Só que nós sabemos que o Evangelho não trabalha dessa maneira. A salvação não é um toma lá da cá, não é um esforço que eu recebo, não é o que nós conquistamos ou fazemos por merecer, mas é o que nos é ofertado gratuitamente para nós, mas com alto preço, um custo altíssimo para quem? Para Cristo. Porque nós vimos ontem, tendo amado os seus, estava no mundo, amou até o fim, e amar até o fim significava ele morrer, para que nós pudéssemos viver através dele, para que o sangue dele pudesse nos lavar e nos proteger da morte. Só que esse homem, ele tem essa mentalidade, e ele fala assim: o que eu poderei fazer de bom para herdar a vida eterna? O que é vida eterna? Vida eterna para nós é uma vida sem fim. Só que nós não entendemos isso completamente, porque tudo que você e eu conhecemos tem início, tem meio e tem fim. Nós nascemos, crescemos e naturalmente, por conta da consequência do pecado, hoje, naturalmente, falecemos, morremos. Nós não sabemos de algo que não tem início, ou melhor, nós não conseguimos experienciar na nossa jornada de vida isso, porque a nossa vida é finita. Só que, quando ele pergunta o que farei de bom para herdar a vida eterna, não está falando meramente disso de viver a eternidade com Deus. A mentalidade do judeu, que esse homem era, ele estava falando sobre o reino de Deus. Você sabia que o tema que Jesus mais falou foi sobre o reino de Deus? E é um tema que você já ouviu uma pregação sobre o reino de Deus? Talvez poucas, mas não é um tema que é muito pregado, mas era a ênfase principal de Jesus, a tal ponto que ele vai falar lá em Mateus 6:33, buscar em primeiro lugar o quê? O reino e a sua justiça, porque o reino não é uma coisa meramente futura, mas é algo que a gente já desfruta agora pelos méritos do rei Jesus, por sua morte, sua ressurreição, sua ascensão, sua intercessão por nós. E esse homem quer saber o seguinte: como eu posso participar quando Deus colocar em ordem novamente todas as coisas? Quando Deus restaurar de volta a paz? Quando Deus consertar o que o pecado desmantelou? Eu falei isso lá em Minas, o pessoal não sabe o que é desmantelar, você sabe? Bagunçou. Lá em Pernambuco a gente tem uma linguagem um pouco diferente. Cada lugar tem a sua característica. Mas ele queria saber isso. Como eu posso participar quando Deus restaurar todas as coisas? Quando o que está fora do lugar ser colocado no lugar? Como eu posso participar do reino de Deus que será estabelecido? E aqui eu vou entrar nos detalhes da maneira equivocada que eles esperavam esse reino. Isso interferiu como eles enxergavam o Messias. Mas essa é a pergunta dele. E ele demonstra reverência diante de Jesus. Só que
No verso 18 vai dizer o seguinte: Jesus vai responder a ele dizendo: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Esse homem que se ajoelha diante de Jesus e que faz essa pergunta um pouco equivocada, ele encontra a resposta de Jesus com outra pergunta: por que você está me chamando bom? Você não sabe que bom só é Deus? Você está se ajoelhando diante de mim, você está reconhecendo quem eu sou ou não? Você acha que eu sou apenas mais um mestre, ou de fato você está reconhecendo quem eu sou? Porque na mentalidade hebraica, bom, supremo só é quem? É Deus. E ele chega em Jesus e diz: bom mestre, você está reconhecendo de fato quem eu sou? Ele se ajoelha diante de Jesus e Jesus lança esse questionamento diante dele. E após esse questionamento, Jesus vai falar a linguagem dele, no verso 19. Você sabe os mandamentos? Aí Jesus cita alguns: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Jesus cita os mandamentos. Diz: olha, você quer participar dessa vida? A vida que é vivida ao lado de Deus é uma vida que vive com esses princípios. E ele responde, verso 20: então ele respondeu: mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Perceba, esse homem que corre até Jesus, ele demonstra reverência, pois ele se ajoelha diante de Jesus. Ele demonstra conhecimento. Quando você lê nos paralelos lá de Mateus e de Lucas, vai dizer que ele vai dizer assim: não somente sei como eu pratico. Ou seja, ele é reverente, ele é conhecedor e ele é obediente. Porque ele vai dizer: desde da minha juventude eu pratico isso. E Jesus não vai repreender ele, não vai chamar ele de hipócrita. E ele corre até Jesus, ele demonstra um certo engajamento. Ou seja, esse homem, ele é reverente, ele tem conhecimento, ele é obediente e ele é engajado. Se você vê alguém que é reverente, ele tem conhecimento, ele é obediente e ele é engajado nas coisas de Deus, digamos assim, o que você vai falar? Eis aí um homem de Deus, eis aí uma mulher de Deus. Mas é isso que Jesus fala para esse homem. Lá no Evangelho de Mateus, ele vai dizer que, mesmo ele sendo reverente, mesmo ele dizendo que sabe os mandamentos, mesmo ele dizendo que ele obedece desde a juventude, ele vai dizer assim: mas eu sinto que falta alguma coisa. Ele fazia tudo isso, e ele estava em busca de fazer mais alguma coisa, mas mesmo assim ele sentia que faltava algo. E é exatamente o que Jesus vai falar para ele aqui: faltava algo. E sabe por que eu estou falando dessa mensagem hoje? Porque durante muito tempo, para mim faltou o que faltava para esse homem. E talvez falte para você também. Só que antes de Jesus falar qualquer coisa para esse homem, olha a atitude que Jesus direciona a esse homem. Verso 21. Verso 21. Esse homem que é reverente, que tem conhecimento, obediência, que é engajado, que geralmente a gente olharia para esse homem e dizer: eis aí o homem de Deus. Olha o que Jesus diz. Verso 21. Antes de Jesus falar qualquer coisa, ele olha para o homem e vai dizer assim: e Jesus, fitando o amor. Jesus olha fixamente para aquele homem e vai dizer que Jesus olha para ele o amor. Jesus que conhecia os corações. Jesus que vê e via o que não conseguimos enxergar. Ele olha para aquele homem e ele olha em amor. Nós vamos entender por que Jesus olha para ele assim. E Jesus diz: só uma coisa te falta. Quantas coisas faltavam para esse homem? Quantas? Uma coisa. Mas preste atenção: só uma coisa te falta. Mas olha o que Jesus diz. Vamos contar quantas coisas Jesus diz. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás o tesouro no céu. Então vem e segue. Como diz o meu professor, a pergunta que vale $1 milhão. Se ele vende tudo o que
tem e ele dá aos pobres, iria faltar algo para ele ou não iria faltar mais nada? Ia faltar? Ia faltar o quê? Seguir quem? Jesus. O que faltava para esse homem não era ele fazer mais alguma coisa, não era ele ter, geralmente quando a gente fala aqui, que faltava para esse homem, faltava desprendimento. As posses dele, que vai ser aqui no verso 22, que ele vai embora porque ele é dono de muitas posses, só impedia ele de fazer a coisa que faltava. Porque se alguém que tem muitas riquezas, ele pega tudo e dá aos pobres, essa pessoa automaticamente ela vai fazer parte do reino de Deus. Vai? Uma pessoa que tem muitas riquezas, ela vende tudo e dá aos pobres, essa pessoa já está com o bilhete para o céu. Não, porque o céu não é conquistado pelo que fazemos, mas pelo que Cristo fez. Por isso que Jesus disse para esse homem: olha, você está preocupado com as riquezas? Vende tudo que tem e dá aos pobres, não se preocupa. Porque aqui, vê que tem ladrão, as coisas passam, perecem, mas você vai ter um tesouro no céu. Se a sua preocupação é com a riqueza, fica tranquilo, você vai ter um tesouro lá. Então vem e segue. O que faltava para esse homem? Faltava Jesus. Por isso que Jesus, fitando, o amou, para que ele pudesse ver em Jesus aquilo que ele tanto procurava, e que ele tentava fazer, que ele tateava encontrar, mas que somente Jesus podia ofertar. E por que faltava para Jesus? Faltava Jesus para aquele homem, porque sem Jesus nada podemos fazer. Eu não sei na sua vida, mas talvez você pode estar vivendo essa experiência como desse homem, ter reverência, ter conhecimento, ter engajamento, ter obediência, mas lá no fundo do seu coração você sente que falta algo. Você sente que nunca está completo, você nunca sente segurança, você vive uma vida de incerteza. Você acerta, você acha que está tudo bem, você erra, você acha que não tem mais esperança. Por quê? Porque a sua vida ela está baseada não em Cristo, mas no seu desempenho. Talvez falta Cristo para você, talvez você sinta que falta algo também. Isso é interessante, sabe por quê? Porque se não tivermos Jesus, sempre vai faltar. Mas com Jesus não falta nada. Isso é tão claro, sabe por quê? A Bíblia vai apontar que nós precisamos de um relacionamento íntimo, profundo e real com Jesus. E que através desse relacionamento, nossa vida, do agir dele em nós, as outras coisas vão acontecendo. Em Marcos capítulo 3, verso 14, vai dizer que Jesus, ele chamou 12. Sabe para quê? Pode ler. Para estarem com ele. E depois Jesus iria nos enviar a pregar. Primeiro estarem com ele. A vida cristã não é sobre fazer isso ou aquilo, é sobre alguém, sobre se relacionar com alguém, aprender aos pés desse alguém, receber o poder dele para viver o que ele fala a nós. Porque qualquer obediência sem Cristo, você pode falar, mas é uma obediência egoísta. Você está querendo receber algo, mas com Cristo é uma resposta, porque você já recebeu. Jesus, ele chama os discípulos para estarem com ele, para que depois eles pudessem ir pregar. Você entende isso? Primeiro estar com ele, relacionamento com ele, para verdadeiramente aprender dele. Porque é com Jesus que verdadeiramente aprendemos. É com Jesus que verdadeiramente nós nos tornaremos obedientes, nos engajaremos em sua obra. Eu gosto de uma história que você conhece, que está lá em Atos capítulo 3 e capítulo 4, vai dizer, Jesus ele já voltou para o céu, vai dizer que estava Pedro e João, e eles iam orar no templo, e quando eles foram entrar, tinha um aleijado na porta do templo. Vai dizer que aquele aleijado estendeu a mão como se esperasse receber uma esmola. Eu gosto desse texto porque vai dizer que Pedro fitando. E eu lembro desse texto que a gente leu no verso 21. Pedro aprendeu a olhar para as pessoas como Jesus olhava. O olhar que ele recebeu de Jesus era o olhar que ele afetava. E vai dizer que
Fitando, Pedro disse: eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. E aquele homem de um salto passou a andar. E aquilo ali causou um grande alvoroço, a tal ponto que depois de Pedro discursar, eles vão ser presos. Pedro e João é preso. E eles são levados diante do sinédrio de alguns líderes religiosos. E sabe o que vai ser dito lá no capítulo 4, verso 13? Os líderes religiosos vão olhar para Pedro e para João e vão dizer assim: esses homens estiveram com Jesus. Sabe o que fez a diferença na vida de Pedro e de João? Não foi o que eles conheceram, não foi a obediência deles, mas foi com o que eles se relacionaram. O que foi o diferencial que os homens viram dele foi o que? Eles estiveram com Jesus. Eles estiveram com Jesus. Porque é aos pés de Jesus que nós aprendemos o que precisamos aprender. É aos pés de Jesus que nós recebemos força para obedecer o que é melhor para nós. É aos pés de Jesus que nós somos motivados a nos engajar no avanço do seu reino. É com Jesus que nós aprendemos tudo o que precisamos aprender. Porque sem ele nada podemos fazer. Para esse homem, para esse jovem, faltava uma coisa. E não era fazer mais alguma coisa, mas faltava alguém. Faltava um relacionamento genuíno com Jesus. Esse encontro desse homem com Jesus nos revela o seguinte: nós não podemos viver a nossa vida um relacionamento frágil, superficial com Cristo, mas ele deve ser o primeiro, o único e o melhor do nosso coração. Cristo não é uma teoria, Cristo não é uma ideia, Cristo é alguém que devemos amar de todo o nosso coração. Primeiro, receber o seu amor, receber tudo que ele nos oferta abundantemente e, em resposta, se render completamente a ele. Eu gosto de uma frase do Bulhão, de um texto, está no livrinho chamado de Conhecer Jesus é Tudo, creio que alguns conhecem. E o Bulhão diz assim: nós muitas vezes estamos mais preocupados que as pessoas obedeçam às normas do que amem a Jesus. É possível obedecer sem amar. Esse jovem, ele obedecia? Sim. Ele conhecia? Sim. Ele demonstrava reverência? Sim. Mas ele amava? Sim. Mas ele não amava Jesus. Ele amava o dinheiro. É possível obedecer sem amar a Jesus, mas é impossível amar a Jesus e não obedecer. Você percebe? Para esse homem faltava Jesus. Eu estou comendo no final. Para esse homem faltava Jesus. Ele sentia que faltava algo. Apesar dele obedecer, dele conhecer, dele ter uma atitude reverente, dele se envolver, de ser alguém reconhecido como alguém de posse, de posição, mas ele sentia que faltava. O que faltava para ele, para que ele pudesse acessar a Cristo, que quando Cristo está na situação nada falta, ele precisava se desargar-se. Qual? Não estou conseguindo sair essa palavra. Desvencilhar-se. Obrigado. Daquelas riquezas, daquelas posses, para que ele pudesse ir até Jesus e em Jesus receber tudo que ele tanto procurava. Eu não sei como está a sua vida. Eu não sei como está o seu coração. Eu não sei o que você sente faltar. Ou talvez você não sente falta de nada por não perceber que Cristo está faltando. Mas que nós possamos tirar todas as tralhas, limpar todo o caminho que nos impede de ir até Jesus e de nele receber tudo que nós precisamos. Que aos pés dele, ouvindo as palavras dele, nós possamos aprender o que precisamos aprender. Que aos pés dele, diante dele, nós possamos receber o poder para viver o que ele nos ensinou. Que aos pés dele, nós possamos também ter o nosso coração cheio, a ponto de transbordar o seu amor
e sair para levar esse amor para outras pessoas. Que aos pés dele nós possamos de fato aprender a verdadeira reverência, ao entender quem ele é, apesar de quem nós somos e que ele nos oferta abundantemente. Meu amigo, meu irmão, não deixe Cristo faltar em sua vida. Pois se Cristo faltar, tudo faltará. Mas se Cristo estiver no centro da sua vontade, como rei do seu coração, nada vai faltar. Assim como os discípulos que estiveram com Jesus e tiveram a vida transformada, a sua e a minha vida desfrutará de transformação. Que Cristo não falte em nossa vida. Que Cristo seja tudo. E você possa a cada novo amanhecer se colocar diante desse Cristo e dizer: Senhor, que eu possa te amar. Essa obra eu não posso fazer por mim mesmo, mas o Senhor que tanto amou, que abundantemente amou, coloca do teu amor em meu coração. Pois eu desejo te amar, mas não somente a ti, Senhor, eu quero amar também as pessoas. Senhor, eu quero conhecer mais da tua palavra, eu quero desfrutá-la em minha vida, eu quero me engajar nas coisas do teu reino, e eu quero ser instrumento de levar esse reino a outras pessoas. Se esse é o desejo do seu coração, que Cristo não falte na sua vida, durante o louvor que nós vamos ouvir com o irmão, que você fale com Cristo, você se relacione com Ele, você se entregue a Ele, e diga: Cristo, eu quero te seguir, eu quero te servir, eu sou completamente teu. Que essa seja a sua e a minha oração.